diante de uma realidade de jogar com 10. Pensamos completamente diferente em relação ao Felipe Luiz, né? Você sempre atacando e eu sempre defendendo. Não. Mas dessa vez eu acho que o Felipe Luiz errou. Você não Porque pode assim, contra... Não, pera um pouco, vou deixar você falar. O Felipe Luiz é experiente? Não. Então eu não estou atacando e você está defendendo. Eu estou dizendo que ele é inexperiente. E essa inexperiência... Não. Ele é fraco por quê? Porque ele é fraco porque um cara inexperiente... Você se defende depois... Você quis pedir a palavra porque você falou que... Não, vou te dar a palavra. Que ele é fraco, não, vou te dar a liberdade. Ele concordou. Ele é inexperiente, ponto. E é isso que eu digo. Mas você acabou de falar que ele é fraco? Não, o cara inexperiente, ele tem fraquezas que a inexperiência... que são inerentes à inexperiência. Mas nesse caso, ele não tinha informação. Nesse caso, ele não tinha informação. Mas por isso que ele foi prejudicado. Mais um pouquinho de conhecimento da regra, de entender que ele poderia, que essa expulsão poderia acontecer se surgisse uma nova imagem. Em algum momento, no vestiário, gasta 3 minutos para tratar sobre isso. Se acontecer dele ser expulso, a gente precisa... Mas, Nicola, sabe o que eu entendo o Felipe? Porque nesse mesmo jogo, logo no início, antes do gol do Memphis, o Arrascaeta deixa um braço. E eu já não sei se a ferramenta VAR estava funcionando ou não. Pode ser que não, né? Porque a gente já está falando ali de 6 minutos, início do jogo. Não, estava funcionando. Tem uma disposição na área ali. Mas a do Arrascaeta é bem diferente, não, né? Sim, no meio do lance, né? Mas é no meio do lance, mas o VAR está para isso. Para ver situações, inclusive lances perdidos. E ali não há interferência nenhuma. E como ele chamou os capitães no término do primeiro tempo, isso te desarma. Você fala assim, ele já chamou, deu a entender que não vai ter nenhuma tomada de decisão. O Flamengo é fato. Independentemente de você ter 3 ou 4 minutos para pensar que pode acontecer, quando não acontece, eu já parto do princípio que o cara não vai ser expulso. Pronto. Mas os muitos erros do Felipe não passam por aí, mas passam por ele não entender que um cara como o Bruno Henrique, neste momento, pode ser melhor que o Carrascal, que o Plata tem que jogar como centroavante, porque se mexe muito mais num time que vai jogar reativo. Você tiraria o Pedro, é isso? Eu não começo com o Pedro nunca. Calma. Nunca. Nesse caso, eu vou jogar contra temporada ruim. Eu vou jogar contra um time reativo, que marca super bem, que está jogando com 4 no meio campo, tirando o Garro, que é um cara que joga mais bola do que o Bidon, que joga mais bola do que o André, mas ele não marca como esses caras marcam. Então, eu tenho que saber... Mas você não entende que eu preciso soberba fazer no Flamengo, Elia? Eu acho que pode ter um pouco de soberba, mas eu sou o treinador. Eu sou o cara para dizer para você, parceiro, é o seguinte, onde você não entendeu que eu tô pouco me importando com o seu nome, com os 2 milhões que você ganha. Se você não se mexer, eu vou voltar a fazer, Pedro, o que eu fiz com você há 6 meses atrás. Eu vou na entrevista coletiva e vou dizer que você não quer nada. É isso que eu faço. Agora, como é que um cara inexperiente vai fazer isso? Não, mas neste caso, eu concordo com o Nicola, que eu acho que não só ele, Felipe, mas como todo elenco do Flamengo, entendeu que passaria muito fácil pelo Corinthians. Eu acho que nesse caso é muito mérito do Dorival e dos jogadores que foram raçudos. O Corinthians jogou com a alma corintiana. Mas por que eu e você, eu cravei que o Corinthians seria campeão, isso. E por que você disse, olha, torcida a favor, jogo único, Dorival mais experiente, pode dar Corinthians. Pela vontade, pelo ímpeto. E o inexperiente do Felipe Luiz não falou isso para os jogadores? Se eu falei aqui, cravei. O Corinthians, para mim, não é o favorito no elenco, não é o favorito na proporção, não é o favorito no time, não é o favorito no momento, mas vai ganhar o jogo. Foi isso que eu disse aqui na segunda-feira passada. Por quê? Porque o Dorival é melhor treinador do que o Felipe, porque a torcida do Corinthians vai fazer uma diferença gigante lá dentro do Mané Garrincha e fez, e porque num jogo único, a intensidade e a atitude valem mais do que o talento. E foi tudo o que aconteceu. Por que você que defende o Felipe Luiz não conta pra ele que eu disse isso aqui na segunda-feira? Mas ele sabe. 6 dias antes do jogo. Mas então Por que você não conta? O Arrascaeta ainda não estreou em 2026. E o Arrascaeta é o diferente desse time do Flamengo. O Pedro voltou bastante abaixo do ponto de vista físico. Então, assim, são 2 os problemas. Para mim, é uma soberba geral que parte do presidente e atinge todos os níveis no Flamengo, e é uma incapacidade física. O Flamengo voltou depois de todo mundo. E aí, Elia, a gente tem no futebol brasileiro algo que acontece de forma muito sistemática. O time que vence tudo no ano seguinte tende a entregar a paçoca. Foram vários os casos, com técnicos experientes. O Jorge Jesus, no ano de 2019, o Flamengo ganhou tudo.
O 2020, você vai lembrar, o Jesus sai do Flamengo por conta de uma proposta, mas no momento de instabilidade, porque o Flamengo parecia já acomodado, já satisfeito por tudo que ganhou no ano anterior. O Corinthians, campeão do mundo, no ano seguinte toma um 4-0 da Portuguesa. E na temporada inteira o Tite passou sem conseguir. Mas isso depende muito do treinador. Eu vou te contar... Estou te falando do Tite e do JJ. Não, o Tite é fraco, infelizmente, se transformou num treinador muito fraco, durante um período onde o treinador era menos importante do que é, onde a ideia de que você tenha que trabalhar 13, 14 horas por dia dentro do CT não existia. Hoje, essa ideia é totalmente comum para todo aquele treinador que queira estar numa posição de destaque. Ou você vai trabalhar 13, 14 horas dentro do CT, não é dizer que foi para casa, descansou, ficou lendo, ficou estudando, não, é lá dentro, porque lá dentro você está vendo o jogador, você está vendo o cara que está se recuperando, você vai no departamento de fisiologia, você volta para a tua sala e chama todo mundo, você chama os jogadores, faz reunião com o jogador, mostra vídeo para o jogador para mostrar para ele onde é que ele errou individualmente. Então, não tem como não trabalhar 13, 14 horas. Acho difícil enxergar esse tipo de atitude no Tite de hoje. Mas isso não está na pauta. O que está na pauta é a gente entender o seguinte. Se você é treinador qualificado, e você não precisa ser moderno para saber isso, porque o Tele Santana me falou isso aí em 1991. O Tele me falou isso aí. 1991. Ele chegou para mim e falou, Elia, é o seguinte, sabe qual é o meu grande problema? O meu grande problema é ser campeão com estes jogadores, saber que esse cara A, B ou C fez tudo naquela temporada, me deu um título que vai ficar marcado na minha história, na nossa história, que ele foi determinante, mas que na próxima temporada ele não está entregando tanto e eu tenho que sacar ele do time. Isso é uma injustiça, isso é um tormento para mim, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Então o Tele me falou isso em 91 ou 92. Não se esqueça, o Tele foi bicampeão do mundo, ganhando do Barcelona, comandado por Johan Cruyff, e ganhando do Milan nas decisões. Então, ele me falou isso na década de 90. Então não tem novidade nisso. Sempre vai ser muito difícil, depois que você ganhar tudo, saber como é que você se organiza para continuar ganhando tudo. Não tem novidade nenhuma nisso. No Flamengo não tem novidade nenhuma nisso. O que tem é o estranhamento que eu particularmente tenho em relação ao Felipe, porque ele é inexperiente, tudo bem. Mas também em relação ao Abel Ferreira, que não é inexperiente e não está conseguindo entender essa história. Nada acontece por acaso. Teve treinamento para isso e teve crença daquilo que nós precisamos fazer. Olha o Dorival em mata-mata desde 2021, 43 jogos, 31 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. É impressionante. Coisa pra caramba, Elia. 77% de aproveitamento, inacreditável, 5 títulos conquistados. É um monstro esse Dorival. 21 classificações e 2 eliminações. Ele é especialista em jogos de mata-mata, né? Ele sabe montar as equipes, sabe motivar o seu elenco para poder jogar da forma com que ele precisa. E a resposta está aí, não é à toa que ele desabafou logo após mais uma conquista, né? Falando sobre a injustiça que ele viveu no período em que esteve na Confederação Brasileira de Futebol. Eu abro e fecho parênteses, não é a injustiça que ele viveu. A incompetência que ele cometeu por ter sido fraco e não ter capacidade de saber o que é que ele precisava fazer no jogo contra a Argentina, principalmente, custou muito caro para ele. E aí ele foi penalizado por isso e criticado por isso. Veja só, eu gosto de ter empatia com a situação. Eu, no ano 2000... percebe. Eu tenho empatia. Eu tenho muita empatia com a situação. Eu, no ano 2000, me achava o suprassumo. Do quê? De tudo. Do mundo. Porque você sabe que eu sou o melhor do Brasil. A última bolachinha do pacote. Mas eu me achava, sem entender que você precisa ser muito bom, você precisa ser talentoso, e o talento é Deus que te dá. Você precisa ter muita entrega, eu sempre tive muita entrega. Mas que você tem que saber compartilhar, você tem que ser generoso, você tem que saber que em algum momento você errou e tem que saber pedir desculpa pelo erro. Você tem que saber que o tamanho exato que você tem, e quando você é um profissional que é contratado, você não é o dono, e que você não sendo o dono, você tem que entender que tem alguém que é dono e que manda e que determina. E eu tive muita dificuldade de entender isso. E por conta dos meus erros, paguei caro por isso.
E muito caro por isso. E nunca reclamei de ter pago caro por isso. Muito caro por isso. E aí eu entendo o seguinte, quando a gente erra, a gente paga caro pelo erro. Quando a gente acerta, a gente é bonificado pelo acerto. O Dorival ficou chateado, mas ele errou muito quando comandou a seleção brasileira, foi penalizado por isso. Agora está sendo super elogiado porque está acertando muito. Então, mas, e a vida, né? Mas a injustiça, Elia, paralelamente falando, ele começou no Corinthians, ele não completou um ano ainda, né? Ele não completou. Não. Ele começou em março, não é isso? Me corrija, Nicola, você que Durante é o o homem, Paulista. Você que é o homem das contratações. Durante o Paulista. Ele não completou um ano ainda e ele só segue porque ele conquistou o título da Copa do Brasil, porque senão ele cairia e agora esse Já tinha gente título enchendo da o saco Supercopa. dele de novo, Não, viu, Ana? com certeza. O que ele fala da injustiça é que, assim, dentro da seleção ele não teve tempo hábil para trabalhar. Agora, são habilidades e questionamentos que a gente precisa colocar, o que a gente acerta e o que a gente erra. O Dorival começou em abril. Então, ele não completou um ano ainda. Então, ele fala da questão do tempo, porque ele também assumiu a seleção num momento caótico, assim como o Corinthians, porque ele também assumiu num momento caótico. Só que, porém, no Corinthians ele teve um tempo para trabalhar. Mas a gente sabe que a permanência dele está vinculada a esses dois últimos títulos. A gente está falando da Copa do Brasil, não vou falar nem do Paulista, mas já estava enchendo o saco dele esse ano também. Da Supercopa, né? Que ele ganhou agora recentemente. E ele leva isso para o comparativo da seleção, que ele não tinha estrutura, era um momento político extremamente delicado, em que ele não conseguiu mostrar, né, o seu trabalho. É compreensível, mas um ponto que eu acho que melhorou muito, seja com a saída do Soldado e com a chegada do Marcelo Paz, essa gestão de atletas. Eu entendo que o Dorival é um monstro na estratégia, na variação de sistema tático, mas, infelizmente, gestão de pessoas não é o forte dele. Não é o forte dele. E aí o Marcelo entrou e eu acredito que essa dupla vai ser uma dupla vencedora. E a gente tem... Você foi muito bem. Faço minhas as suas palavras. Você foi muito bem.